Como instalar o WordPress de forma básica no painel cPanel. A partir do momento a gente precisa primeiro entrar na área do cliente, da Art3. Lá na parte de serviços você vai em hospedagem de site, né, do seu domínio, acessar o painel cPanel. Ao acessar, a gente vai utilizar o WordPress Toolkit. O que é o WordPress Toolkit? Ele é uma ferramenta que facilita várias funções aí de gerenciamento do cPanel. A gente não vai entrar aqui em detalhes, tá? A gente tem várias possibilidades, mas primeiro a gente vai fazer o básico. Então, como instalar WordPress simples aqui? A gente vai clicar aqui em instalar. Ele vai te perguntar algumas coisas. Por exemplo, aqui onde você vai instalar, nós temos o SSL gratuito pré-configurado em todas as hospedagens. Então, você vai sempre utilizar aqui, provavelmente, a não ser que por algum motivo muito específico, sempre o HTTPS e aqui a sua hospedagem. Se você quiser instalar em uma pasta específica, você vai informar que é o que a gente vai fazer aqui só por questões de teste, a gente vai criar aqui um WP teste. Então, a minha instalação ficaria aqui no meu domínio, /WP teste. Se você quer que ele fique no principal, basta não colocar nada aqui que ele vai instalar no seu domínio principal normal, tá? Então, a gente vai colocar aqui WP teste. Qual é o título do seu site básico, né? A gente vai chamar aqui de WordPress, instalação, padrão. Poderia ser o nome da sua empresa, algum tipo de coisa. Ele te pergunta aqui, qual o plugin ou o tema, um set, né? Um pacote, né? Basicamente, eu recomendo sempre começar com uma instalação limpa, a não ser que você precise de outra coisa, deixa o padrão None mesmo. A linguagem do site. A linguagem a gente vai colocar como português Brasil, né, o padrão, para que o admin lá do WordPress fique em português para você. Aqui ele te pergunta qual versão do WordPress. Normalmente o recomendado é instalar a última versão, mas se você tiver comprado um tema, alguma coisa, você vai ter que verificar lá no seu tema se ele suporta essa última versão ou se você vai ter que instalar uma versão um pouco anterior. Caso ele não suporte, já é um indicativo ruim, tá? Comprar um tema que não suporta a última versão do WordPress não é muito bom. Então fique sempre atento a isso também. Qual o nome de usuário para administrar? Importante, não coloque o padrão admin. Sempre coloque outro nome de usuário, que seja seu usuário, né? Ou utilize aquele que o WordPress ali sugere de criar, sabe, alguma coisa, um admin, underline, algum outro código, por exemplo, qualquer coisa do tipo. Então você crie um nome de usuário que seja diferente de admin, porque a primeira coisa que esses robozinhos ficam testando é tentar acessar o WordPress pelo usuário admin. Então você trocando o nome de usuário, você já dificulta essa questão do brute force, sabe, desse tipo de acesso. Então você pode criar um outro nome de usuário aqui que você queira. Você vai colocar, você vai criar uma senha forte que misture letra, números. Se você tiver sem ideia, você pode utilizar aqui o generate e ver, tá vendo? Ele vai gerar várias senhas complicadas. Você pode gerar uma dessa, copiar, salvar aí num lugar, esconde aqui de novo e pronto. Aqui você vai colocar o e-mail de administração do WordPress, que é onde vai chegar todos os avisos de administração, de alerta, qualquer tipo de coisa. Então, vai estar por aqui. E aí depois, a parte de baixo não precisa mexer muito, mas a gente vai dar só uma olhadinha. Por aqui já daria para começar a instalar o WordPress. Mas aqui tem a parte do banco de dados. O banco de dados também, da mesma forma que o outro, é importante sempre gerar um nome, assim, não muito padrão. E principalmente no prefixo do database aqui, porque se algum tiver alguma vulnerabilidade do WordPress, alguma coisa, o prefixo for o padrão, que é o WP, não é recomendado, porque aí essa vulnerabilidade já conseguiria explorar pelo nome da tabela. Então, sempre deixar algum aleatório. Mas o database name, eu gosto de dar um nome sempre que faça sentido. Então, por exemplo, se é o meu site teste, porque senão na hora que você vai acessar o banco de dados pelo cPanel,
você vê os códigos, e aí você não sabe do que se trata. Você tem que ficar olhando lá no código, olhando dentro do banco de dados. Então eu sempre gosto de dar um nome que faça sentido para mim. E aqui mesma coisa no usuário. Então eu sempre mantenho o WP underline aqui, eu coloco o nome que eu quero. Normalmente no usuário, por padrão, eu coloco o mesmo nome ali do banco. E porque aí eu sei que é esse usuário aqui que foi feito para aquele banco e tal. Questão de as questões de atualização do WordPress aqui por padrão ele fala que vai atualizar, mas somente as minors, né? Todos aqui, né? Você pode também marcar atualizar somente para opções de segurança, para você não sair da versão atual. Eu não vou nem entrar nesse mérito, talvez em outro vídeo eu faça sobre um pouquinho mais específico. Por padrão a gente vai deixar o básico. Não atualizar, normalmente assim, é ruim. Normalmente a gente precisa atualizar o máximo possível. Só que, obviamente, no longo prazo, você pode ter algum probleminha com versões de script e tal, de plugins. Mas realmente em outro vídeo a gente talvez possa falar sobre isso aí. Mas vamos na função automática. No automático, você só precisa indicar onde você quer, o nome da instalação, o idioma português do Brasil, a versão, definir o seu usuário que vai acessar o site. Eu gosto de expandir o database aqui, que é o banco de dados, e dar um nome que faça sentido para mim. Essa é uma dica que eu acho que é importante. E aí a gente vai clicar em instalar. E aí agora desse processo a gente só precisa aguardar. Ele vai cair nessa tela e aqui tá vendo, ele está indicando instalando o WordPress. Então é só a gente aguardar que em breve a gente vai estar com o WordPress instalado na pasta, sem problema nenhum. Vamos aguardar, é bem rapidinho. Né? A gente tem, lembrando que nossa hospedagem tem o plugin do Lightspeed, né? O Lightspeed é o servidor mais rápido do mercado para o WordPress, então é muito importante se você está hospedando aqui com a gente. A gente vai ter vídeos também sobre o Lightspeed, mas basta você instalar o Lightspeed. Então não instale, sei lá, WP Supercache, W3 Total Cache. A gente tem o plugin do Lightspeed, que é o sistema que comunica melhor com o nosso servidor, e ele vai trazer uma performance muito robusta. O servidor Lightspeed com o Lightspeed Cache, que é incluso, né, dentro da licença do servidor, ele é muito mais rápido do que você pagar por um plugin de terceiros, tipo do WP Rocket e tal. Então, assim, você não precisa pagar nada a mais, utilize o plugin do Lightspeed. Ele tem algumas funções avançadas de conversão de imagem automática para WebP, então ele otimiza assim muita coisa mesmo dentro do WordPress e realmente é a plataforma mais rápida do mercado pro WordPress. Então assim, tenho certeza que estando aqui hospedado aqui com a gente, você tem a melhor performance do mercado possível para o seu WordPress. Aqui ele finalizou a instalação, aqui ele está perguntando se eu quero instalar plugins, eu vou falar que não quero. Então está aqui o WordPress instalação padrão. Por aqui, se eu já clicar em login, ele já vai conectar lá na administração do meu WordPress e abrir lá. Então, assim, é bem a mão na roda. Tá vendo? Pelo cPanel, eu já estou aqui dentro do meu WordPress agora. E aí eu posso vir aqui, visitar site. Então tá aqui, lart3shop/daptest. Nós estamos aí com o WordPress instalado. Agora é só você proceder com a instalação do seu tema, com as configurações que você precisa para dentro do WordPress. E sempre lembrando, muito fácil, adicione o plugin do Lightspeed. É um diferencial enorme, tá? Basta pesquisar aqui, ó, Lightspeed, Lightspeed, Lightspeed com I, tudo junto, tá aqui, Lightspeed Cache. Então, instala, bem simples e vai dar uma performance enorme no seu site, ativa. Ele é bem inteligente, ele comunica com o nosso servidor, é um sistema de cache muito dinâmico. Quando você estiver desenvolvendo, se você precisar às vezes limpar o cache alguma coisa, utilize esse losango aqui em cima, dá um purge all, ele vai limpar todos os caches, alguma coisa que tiver ali, né, no cache, e ele vai ajudar tanto na performance da sua administração um pouco, vai te ajudar na a performance do site.
absurdamente. E é muito simples, a partir do momento que você instalou ele e deixou ele no modo automático, já está fazendo, ele já está executando várias coisas interessantes para o seu site. Não precisa nem entrar no modo avançado. E é isso aí. Instalação do WordPress, plugin do Lightspeed, importantíssimo. E a gente encerra esse vídeo aqui.